O departamento de futebol do Internacional já começa a apontar preocupações por conta de movimentos recentes, principalmente possibilidade de saídas no elenco atual do Internacional. A gente também traz detalhes sobre as buscas que vão acontecer a partir de agora. A janela do meio do ano, que tinha um prognóstico de poucas procuras no mercado, está tendo uma reviravolta. E o Internacional pode acabar buscando mais de 2 reforços dentro da janela de transferências. Eu te trago os detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse conteúdo a gente tem que comentar a janela de transferências que o Inter vai ter que fazer no meio da temporada, porque muitas mudanças podem acabar acontecendo, movimentos recentes, e nas próximas horas a gente inclusive deve ter novidades em relação a isso. Eu já estou aqui na concentração do Internacional em Caxias do Sul. Amanhã o Inter entra em campo num duelo decisivo pela Copa Sul-Americana contra o Delfim, aqui em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi, e a gente tem situações que não foram respondidas até o momento pelo departamento de futebol do Internacional, e a gente precisa comentar isso e também as novas buscas que serão feitas a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. Estamos chegando à marca de 64 mil inscritos, então já vai deixando teu like, te inscrevendo e ativando o sininho das notificações. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS no primeiro depósito para tu fazer uma brincadeira. 20% de free bet usando o código DIAS no primeiro depósito. Aproveita, corre lá, KTO.com, que é onde a diversão acontece, e tem as melhores odds para o jogo já de amanhã, do Inter contra o Delfim. Mais cedo, às 7 horas da noite, tem o Grêmio na Copa Libertadores lá no Paraná, em Curitiba, contra a equipe do Estudiantes da Argentina. Tu vai aproveitar lá em KTO, e também porque tem outros jogos no final de semana para vocês aproveitarem por lá. Gente, como eu disse, eu tô aqui na concentração do Internacional em Caxias, tá? Amanhã o Inter entra em campo contra o Delfim por aqui, o Inter voltando ao estado do Rio Grande do Sul, e a gente espera nessa chegada algumas respostas importantes por parte dos dirigentes do Internacional, porque alguns movimentos serão realizados a partir de agora, e movimentos que não estavam no planejamento do Internacional, principalmente em relação às saídas e chegadas no elenco. A gente sabe que o Inter fez uma janela numerosa no início da temporada, 11 reforços, contando com a chegada por último do Fabrício, que veio por conta da lesão do Ivan, que já era um reforço do Internacional, contratado por conta do Rocher ter muitos jogos de data FIFA, Copa América, enfim. E aí tem a lesão do Ivan, e agora teve que vir o Fabrício, que fez a sua estreia lá contra o Real Tomayapo na vitória do último meio de semana na Sul-Americana. Mas o Internacional vem recebendo notícias importantes e preocupantes, que fazem com que o planejamento seja alterado para a janela do meio do ano. O Internacional tinha uma ideia, por exemplo, de trazer no máximo 2 reforços. Reforço de ocasião, nada a nível de titularidade, pelo menos por hora. O Inter olhava para a lateral esquerda, porque contratou o Bernabé e ele não tem jogado. Se pressupõe que quer dizer que nos treinamentos ele não tem convencido o Kudê de que ele pode ser o titular e o René o reserva. Além disso, o Bernabé tem uma cláusula de compra de 10 milhões de euros, tá? 50 milhões de reais para comprar o Bernabé no fim do vínculo dele de empréstimo. Ele está emprestado pelo Celtic Glasgow da Escócia. Então o Inter olhava a lateral esquerda e olhava a possibilidade de mais um zagueiro no elenco. Porém, o que acontece, tá? O Internacional recebeu essas notícias negativas nos últimos dias. A possibilidade de saída do Vitão, a proposta que ele tem do West Ham da Inglaterra para jogar na Premier League, o Vitão que o Inter contava, porque ele já tem um pré-contrato assinado, que fosse ser o jogador do Inter em definitivo a partir do meio da temporada. Ele tem uma possibilidade agora de saída, então o Inter vai ter que buscar um zagueiro no mercado a partir dessa eventual saída do Vitão no meio do ano, que é bem possível que aconteça pelas informações que a gente já trouxe aqui. O Inter provavelmente vai ter que buscar um lateral direito, porque a situação do Fabrício Bustos, por mais que seja para o final da temporada, o Inter pode já se precaver e olhar um lateral direito. Tem o Hugo Malo, que tem um julgamento na Espanha no dia 11 de julho, a gente sabe, o suposto caso de assédio sexual quando ele ainda era jogador do Celta de Vigo lá na Espanha, inclusive foi treinado pelo Eduardo Cudê, um cara de confiança do técnico do Internacional. Então, o Inter tem um prognóstico hoje mais preocupante em relação à janela do meio da temporada, que era para tu buscar dois reforços no máximo, quem sabe 3 de ocasião,
mas pode mudar completamente. O Inter tem que buscar um zagueiro, um lateral direito, além de um reforço de ocasião para o meio campo, por exemplo, que era algo que a gente já falava. O Inter já olhava a função de meio campista e sempre se teve um entendimento de que não havia um substituto ideal para o Alan Patrick nessa função, que o Maurício poderia jogar por ali, mas não era um jogador sempre das mesmas características, então o Inter já olhava também a posição do meio de campo. E agora o Internacional muda completamente a sua rota, porque é Vitão, Bustos e Hugo Malo, que podem sair, tá? 2 deles no meio do ano, que é o Hugo Malo, que terminou o contrato em agosto, e o Vitão, que tem essa proposta do West Ham. O Bustos pode sair no final do ano ou até antes, dependendo do que vai acontecer, porque ele viveu uma situação muito parecida quando ele veio para o Inter, né? Ele tinha um contrato terminando com o Independiente, ele assinou um pré-contrato, e aí o Inter conseguiu uma liberação antecipada para ele fechar com o Inter, porque tinha dívida do Cuesta, do Inter com o Independiente por conta do Vitor Cuesta, quando ele veio em 2017, e aí fizeram um bem bolado e o Inter conseguiu trazer o Bustos de forma antecipada. Pode ser que ele assine um pré-contrato e saia de forma antecipada no meio da temporada. Não tem como a gente cravar isso agora, mas a gente sabe do interesse do Bustos de jogar no futebol europeu. Então a gente está falando de 3 saídas, 2 titulares, que é o Vitão e o Bustos, e uma rota que vai ter que ser recalculada aí das procuras do Inter no mercado, não somente de um lateral esquerdo, mas pode ser que tenha que buscar um zagueiro por conta da saída do Vitão, pode ter que buscar um lateral direito por conta da saída do Hugo Malo, mais esse meia que sempre foi olhado, mas não se tinha como prioridade, e aí quem sabe o Inter vai ter que se reforçar ainda mais na janela. A gente sabe, por exemplo, que um nome que o Inter sempre olhou para zagueiro é o Yerry Mina, mas o Yerry Mina tem uma reunião marcada para fechar com o Cruzeiro, lá em Belo Horizonte. O Internacional sempre olhou para a meia cancha o nome do Servi, Franco Servi, que é um jogador que o Kudê conhece muito bem do tempo de Rosário, levou ele para o Celta de Vigo na Espanha, e ele tem contrato até 2026, mas deve rescindir porque ele não vai ficar no Celta de Vigo, não vem sendo aproveitado lá na La Liga, não vem sendo aproveitado no futebol europeu. Tem a situação do Oscar, que a gente sabe que é muito difícil que aconteça, mas é um meia que a gente sabe que é sonho do Kudê trabalhar e repatriar para o lado do Internacional. Então, são movimentos que o Inter vai precisar realizar nesse meio de temporada, e é uma mudança do prognóstico que se tinha, de um Inter que se reforçou bem no início do ano, manteria o elenco, manteria a base do time que foi semifinalista da Libertadores na temporada passada e teria reforços pontuais. Talvez tenha que não ser mais reforços pontuais, e sim reforços importantes, inclusive a nível de titularidade, como por exemplo essa situação da lateral direita. O que tu pensa sobre isso? Tem algum jogador que tu traria para o Internacional? Deixa aqui nos comentários que eu estou interagindo com vocês. E não esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.